Hoje, sexta-feira do mês de outubro. Iremos conversar um pouquinho sobre oração, que é o tema que estamos discorrendo. Quantas vezes devemos orar? Uma, duas ou três? E nós encontramos isso no profeta Daniel, capítulo 6, verso 10. Aqui diz que Daniel orava 3 vezes por dia e com o olhar na direção do templo, porque ele estava no exílio babilônico, estava fora da sua casa, longe dos pais, longe da sua casa paterna, ele que era um dos príncipes ali do povo de Deus, a saber, de Jerusalém. Na realidade, o ponto em questão não é quantas vezes devemos orar, mas sim se vivemos em comunhão com Ele. Ou seja, não é quantas vezes devemos orar, mas sim se nós vivemos em comunhão com Ele. Ou seja, Ele é aquele a quem nós estamos nos dirigindo em oração. Então, como sabemos, Daniel orava 3 vezes por dia. À noite, de manhã e ao meio-dia, ele orava. E ele orava com o seu rosto voltado para Jerusalém, onde estava o templo. Ele estava longe de casa porque estava no exílio babilônico. Havia deixado os pais, ele era ainda um jovem, cerca de 17 anos de idade. Imagina um jovem nessa idade, longe de casa, num país distante, num país totalmente idólatra, aonde ele estudou por 3 anos, fez uma faculdade ali em Babilônia, para conhecer o costume, conhecer as línguas. Não obstante, ele não se contaminou nem com as iguarias do rei, e nem também com os costumes que tinha ali em Babilônia, porque eles adoravam deuses, e muitos deuses. Eles eram animistas, que adora deuses, que adora a criatura em lugar do Criador. Então, foi isso o que aconteceu. O caso seguinte é o caso de Jonas. Ele recebeu uma missão de Deus para ir em Nínive pregar pelaquela cidade, onde havia 120 mil pessoas. E a distância que ele devia percorrer era de 3 dias. Mas Jonas, ele ficou com medo de ir para Nínive, porque o povo dali era um povo mau, que escravizava as pessoas, que maltratava as pessoas, que escalpelavam as pessoas. E ele ficou com medo, ou ficou receoso, para dizer o mínimo. Ao invés de pegar um navio para Tarsis, ali em Jope, ele foi ali no porto, pagou a sua passagem, como uma pessoa honesta que é, embarcou no navio. E o navio começou a singrar o mar, ou seja, começou a navegar. E num dado momento, as ondas ficaram furiosas e bravas, e o navio começou a ser jogado de lá para cá, e vice-versa também. E a tripulação começou a jogar o que havia no navio para aliviar, a fim de que o navio não afundasse.
E eles começaram ali a invocar cada um o seu Deus. Mas o navio, cada vez mais parecia que de fato ele iria sossobrar, ou seja, que ele iria afundar. E aí a tripulação desceu até o convés do navio. E ali achou Jonas tranquilamente dormindo. Ele estava dormindo como se nada tivesse acontecendo. E aí ele foi chamado. Falou assim, ó dormente, invoca o seu Deus também. De onde você vem? Qual é a sua terra? E qual é o seu Deus? Ele disse, eu sou hebreu, filho do Deus vivo, que criou o mar e a terra seca. Então ele disse para os tripulantes, me joga no mar, que a tempestade vai passar. Ora, Jonas preferiu morrer do que cumprir a missão de Deus. Ele ficou com medo, mas não confiou em Deus. Mas ele era profeta. E aí, meus queridos, um grande peixe, não é uma baleia, um grande peixe, tragou Jonas. E o peixe desceu lá no fundo do mar, ou do oceano. E Jonas, ele orou dentro da barriga do grande peixe. Está lá em Jonas capítulo 2, verso de 1 a 3. Então é isso. E o próximo tópico está no capítulo, agora não me lembro o capítulo. A minha letra está garranchada aqui, não. Mas deve ser Mateus. Deve ser Mateus. Capítulo 16, de 1 a 3. Na verdade é o livro de Atos. Capítulo 16, verso 13. De onde Pedro orou? Jesus Cristo vinha vindo em direção ao barco onde estavam aqueles homens. E, na verdade, estava ali Pedro, Tiago e João. Esses três eram as pessoas que mais estavam perto de Cristo. Dentre os 12, havia 3 que estavam junto com Cristo diuturnamente. Desses 3, João era o mais chegado. E eles tinham ali uma companhia de pesca. Eles eram profissionais. E quando eles viram a Cristo, pensaram que fosse um fantasma. Cristo estava andando sobre as águas. Eles pensaram, Pedro, no caso, pensou que era um fantasma. E ele perguntou, se o Senhor, o Filho de Deus, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E o mestre disse, vem. E Pedro começou a andar por sobre as águas do mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um grande lago de água doce. Num dado momento, Pedro olhou para trás e ficou com medo. E ele começou a afundar. E aí Pedro fez uma oração breve. Senhor, salva-me. E Cristo, estendendo a mão, levantou Pedro e disse, homem de pouca fé. Então não há lugar, não existe lugar
em que nós devemos dedicar um tempo para a oração. Não há lugar. Qual é a posição adequada para se orar? Naturalmente, a posição mais adequada é ajoelhado. Mas, e se nós estivermos dentro do metrô? Ali vamos orar? E se estivermos entre um voo do Brasil para a Itália, vamos ajoelhar dentro do avião e orar? E se nós estivermos em meio à Paulista, que tem um fluxo de gente naquelas calçadas largas, será que vamos ajoelhar ali, no meio da Paulista? Não. Israel, até hoje, eles oram ali no Muro das Lamentações. Mas será que ali é o lugar para se adorar a Deus? Será? Então, não importa se é em pé ou deitado. Não importa. Também não importa quantas vezes. Isso não importa. O que importa é se nós oramos a Deus com o coração contrito, com o coração limpo, mesmo sendo pecador, lutando para não pecar contra Deus. Mesmo assim, nós devemos orar diuturnamente. Agora quero ler um dos versos, se não o verso mais curto da Bíblia, que está em Tessalonicenses. Eu já havia aberto aqui a Bíblia. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Tessalonicenses 5:17. Tenha um pouquinho de paciência aí que eu... Assim, está para trás. Tessalonicenses 5:17. Filipenses, Colossenses 5:17. Deixa-me consultar aqui direito. Cinco 17. É na segunda carta. Mas de fato não importa. Paulo fala assim que devemos orar sem cessar. É isso que Paulo diz. Devemos orar sem cessar. E que isso quer dizer? Se eu estiver na Paulista, naquele fluxo de gente, na calçada ali, e para atravessar de um lado para outro, tem que passar na faixa e depressa, porque se vier um carro, ele vai te pegar. Será que eu vou ajoelhar na Paulista para orar? E se eu estiver viajando de metrô, será que eu preciso ajoelhar dentro do metrô para orar? É claro que não. Se eu estiver fazendo um voo do Brasil, ali na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, estiver fazendo um voo em direção à Itália, se eu quiser orar, será que eu tenho que me ajoelhar?
Se tiver que passar o pano na casa e depois arrumar uma cozinha, tratar dos bichinhos, limpar o quintal, será que eu devo interromper o trabalho para orar? É óbvio que não. Se eu estiver indo para o supermercado e quiser orar, será que eu vou ter que ajoelhar entre a minha casa e o supermercado? Ou seja, devemos orar sem cessar, andando pelas ruas, fazendo as tarefas. Então, não é preciso lugar para orar? Nada disso. Se houver uma oportunidade para ajoelhar, tudo bem, mas caso não haja, devemos, mesmo assim, dirigir uma prece a Deus. Devemos, então, estar em constante oração, de manhã até a hora que vamos dormir. Essa é uma verdade incontestável. Estamos fazendo uma série sobre a oração. E o próximo tema é a oração de Elias, aquele que fora chamado para uma missão especial dentre o povo de Israel. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de bom e, como sempre digo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.